10 horas em ponto agora, pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está conectado conosco aqui no Redação Hit. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e te trago agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente começa falando sobre a guerra no Oriente Médio, porque horas depois de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Hormuz, a rota marítima, estará completamente aberta nesta sexta-feira. O acordo entre os Estados Unidos e o Irã começa a se materializar. O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Hormuz estará completamente aberto. A declaração ocorre horas depois de Washington alcançar um acordo com Teherã no domingo para pôr fim à guerra no Oriente Médio. O magnata falou com a imprensa no início de uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de 3 dias dos líderes do G7 na cidade francesa de Evian. O estreito já está parcialmente aberto, como vocês sabem. Eles estão fazendo uma pequena busca por algumas minas que já encontraram, mas os navios estão começando a sair. A notícia é comemorada pelo G7, que está ansioso para reabrir a passagem marítima, crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos, e assim aliviar a pressão sobre os preços do petróleo. Diante de Macron, que reiterou sua oferta de uma missão naval internacional, liderada pela França e pelo Reino Unido, para garantir a segurança em Hormuz, Trump assegurou que não precisam de muita ajuda para reabrir o estreito. O presidente francês Emmanuel Macron e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraram ontem, segunda-feira, para uma reunião bilateral à margem da cúpula do G7 que acontece na França. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou em Evian com o colega francês Emmanuel Macron. Os dois líderes estão na cidade fronteiriça com a Suíça para a cúpula do G7, grupo que reúne os 7 países mais industrializados do mundo. É a 10ª vez que Lula participa deste encontro ao longo de seus 3 mandatos. São membros plenos do grupo: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão. A União Europeia também participa como membro institucional. Pela manhã, durante uma escala em Genebra, Lula foi recebido pelo presidente da Suíça, Guy Parmelin. De acordo com o Palácio do Planalto, um dos principais temas do encontro foi a diversificação da pauta de exportações entre os dois países. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o presidente Lula pediram ontem que o G7 tenha coragem para concluir o Tratado Internacional sobre a gestão de futuras pandemias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Evian, na França, para uma reunião de cúpula do G7. Lula e a Organização Mundial da Saúde pediram ao G7 que reúna a coragem necessária para concluir o Tratado Internacional sobre a gestão de futuras pandemias. As nações ricas e os países em desenvolvimento divergem sobre a forma de implementar o acordo sobre pandemias, adotado no ano passado. Em comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, e o presidente brasileiro exigiram dos líderes do G7 vontade política no mais alto nível para finalizar uma parte fundamental que ainda permanece pendente, afirmando que o mundo deve concluir o que começou. O mecanismo ainda a ser definido é o de acesso a patógenos e repartição de benefícios, responsável por regular o compartilhamento de patógenos com potencial pandêmico, além da distribuição posterior dos benefícios gerados, como vacinas, testes e tratamentos. Lula também se reuniu com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, em Genebra. Durante o encontro, os presidentes trataram do comércio bilateral e se comprometeram a trabalhar pela diversificação da pauta de exportações entre os dois países, em um cenário global marcado pelo aumento do protecionismo e do unilateralismo. Ainda na esfera bilateral, os dois líderes decidiram expandir a cooperação em áreas como inteligência artificial, transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa, entre outras. A taxação das blusinhas de encomendas com valor abaixo de $50 deve voltar no próximo ano, 2027. Mas o retorno da cobrança deve ter imposto e alíquotas diferentes.
A taxa de compras internacionais de baixo valor, a chamada taxa das blusinhas, zerada neste ano, deve retornar no ano que vem por meio da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, tributo federal criado no âmbito da reforma tributária sobre o consumo. A CBS deve substituir o antigo imposto de importação, que tinha alíquota de 20% para encomendas internacionais de baixo valor. Mas a alíquota a ser cobrada ainda não está definida. O valor da contribuição, que está sendo calculado pela Receita Federal em parceria com o Tribunal de Contas da União, deve ser fixado por resolução do Senado em dezembro deste ano. A cobrança deve ter a mesma lógica para produtos nacionais e importados, com a aplicação das mesmas alíquotas. O imposto não depende do limite de $50, regra do imposto de importação. O cálculo do valor da CBS tem o objetivo de manter o atual patamar da carga tributária sobre o consumo, de modo que o governo federal não perca a arrecadação. Além da contribuição, o governo também vai contar com a receita do imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, para manter a carga tributária atual. Além da CBS, os estados também continuarão taxando as encomendas internacionais, como já acontece atualmente. As alíquotas do ICMS estadual sobre importações abaixo de $50 variam de 17% a 20%. De 2029 a 2032, haverá a transição do ICMS do governo estadual e do ISS do municipal para o IBS, o futuro imposto sobre consumo dos estados e municípios. Ao fim deste período, os atuais tributos estaduais e municipais serão substituídos pelo IBS. Em conjunto com a CBS, a alíquota estimada é de 26,5%. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar se condena Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. O ex-parlamentar é réu por ter utilizado a sua influência política nos Estados Unidos para articular sanções internacionais e retaliações econômicas contra o Brasil e ministros do STF. No ano passado, por unanimidade, o Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da União contra Eduardo. Segundo o órgão, ele teria influenciado a equipe do presidente Donald Trump para promover um tarifaço sobre produtos brasileiros, além da suspensão de vistos de integrantes do governo federal e magistrados do Supremo. A PGR sustenta que o objetivo das ações era beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados investigados. Agora a gente muda de assunto porque o Ministério da Saúde inseriu no Sistema Único de Saúde, o SUS, um tratamento para pacientes adultos com leucemia mieloide, recém-diagnosticados, e que não podem ser submetidos à quimioterapia intensiva. Segundo a portaria, as áreas técnicas terão até 180 dias para efetivar a oferta do tratamento na rede pública. O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde a combinação de 2 medicamentos para o tratamento de adultos com leucemia mieloide aguda, como idosos e pessoas com fragilidade clínica ou outras condições de saúde que não podem ser submetidos a tratamentos convencionais, como a quimioterapia intensiva. A combinação dos 2 medicamentos se tornou uma das principais alternativas de tratamento para esse grupo. A leucemia mieloide aguda é um câncer que se origina na medula óssea, tecido responsável pela produção das células do sangue. A doença ocorre quando as células anormais passam a se multiplicar de forma descontrolada, comprometendo a produção normal de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Essa é a forma mais comum da leucemia aguda em adultos e atinge principalmente pacientes idosos. Os sinais mais comuns incluem cansaço intenso, palidez, febre persistente, infecções frequentes, hematomas espontâneos e sangramentos pelo nariz ou gengivas. Também podem ocorrer perda de peso e dores ósseas. Na forma aguda, esses sintomas costumam surgir em poucas semanas e a doença se torna ainda mais fatal se não tratada de forma precoce.
O diagnóstico nos primeiros estágios e o encaminhamento especializado são essenciais para bons resultados do tratamento. A leucemia mieloide aguda geralmente é identificada após alterações no hemograma. A confirmação depende de exames da medula óssea, além de testes genéticos, que ajudam a identificar mutações e definir o tratamento mais adequado. Dessa forma, a expectativa é que a oferta do medicamento nos serviços públicos de saúde seja implementada ao longo dos próximos 6 meses após a publicação da portaria. A Agência Nacional de Aviação Civil começou a investigar o acidente entre 2 helicópteros que provocou a morte de 6 pessoas no Rio de Janeiro no último final de semana. A suspeita é que um deles fazia transporte clandestino de passageiros. A prefeitura da cidade também está devendo explicações. O helicóptero envolvido na colisão aérea, que deixou 6 mortos no último domingo no Rio de Janeiro, fazia parte de um modelo de parceria com a Prefeitura Carioca, que é considerado irregular por especialistas na área e não era de conhecimento da Agência Nacional de Aviação Civil. Documentos mostram que o proprietário da aeronave havia firmado um termo de compromisso com o município em 2025. Pelo acordo, o empresário oferecia horas de voo à Prefeitura em troca do direito de utilizar o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. O helicóptero estava registrado na categoria de transporte privado de pessoas, modalidade destinada a uso particular. Segundo técnicos do setor, esse tipo de aeronave não pode ser utilizada em relações que envolvam contrapartidas econômicas, mesmo sem pagamento direto em dinheiro. Especialistas avaliam que o benefício recebido pelo proprietário era o acesso a uma infraestrutura considerada valiosa no mercado de helicópteros do Rio. O próprio termo de compromisso previa que as horas de voo teriam valor calculado com base em preços praticados por empresas de táxi aéreo, o que reforça o caráter econômico da contrapartida. A Prefeitura mantém modelos semelhantes com outros operadores de helicóptero. Já a ANAC informou que não tinha conhecimento desse tipo de arranjo. O voo envolvido no acidente não estava relacionado a qualquer serviço prestado ao município no momento da colisão. O caso segue sob investigação das autoridades responsáveis pela aviação civil e pela apuração das circunstâncias do acidente. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que institui o Marco Legal do Transporte Público Coletivo. A medida abre caminho para a discussão da tarifa zero e autoriza o uso de novas fontes de custeio para subsidiar as tarifas, como, por exemplo, publicidade e exploração comercial. O novo marco do transporte foi sancionado com vetos pelo presidente Lula. A lei altera regras do sistema de mobilidade urbana e tenta reduzir a dependência exclusiva da tarifa paga pelo passageiro. Na prática, o texto permite novos modelos de financiamento, como subsídios públicos, recursos orçamentários e mecanismos ligados à valorização imobiliária. O governo também defende que a mudança pode ajudar a evitar a superlotação e o abandono de linhas menos rentáveis. Mas a sanção do marco acontece em um momento de pressão fiscal. O governo federal bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais em verbas do Ministério da Educação. Com isso, universidades federais afirmaram que vão passar a enfrentar incertezas sobre o calendário de repasses. Reitores relatam dificuldades para manter contratos, pagar terceirizados e organizar as despesas do segundo semestre. O governo argumenta que os bloqueios seguem regras fiscais e fazem parte da reprogramação do orçamento. Mas especialistas em contas públicas afirmam que a repetição dessas medidas em áreas essenciais mostra dificuldade de planejamento e disputa cada vez maior por espaço dentro do orçamento federal. O Palácio do Planalto afirma que os vetos ao marco do transporte buscam evitar novas despesas obrigatórias para a União. Foram retirados trechos que obrigavam estados e municípios a custear gratuidades em prazo fixo, além de regras que previam subsídios federais automáticos. Mesmo assim, o governo defende que a lei mantenha aberta a possibilidade de avanço da tarifa zero, caso haja espaço fiscal. De um lado, programas e medidas para ampliar serviços públicos. Já do outro, universidades e áreas essenciais relatando dificuldades para manter o funcionamento diante das restrições orçamentárias. E olha, as férias escolares de julho devem movimentar ainda mais as rodovias no país. A expectativa do setor é de aumento nas viagens interestaduais de ônibus, impulsionado principalmente pela busca por opções mais econômicas.
As viagens interestaduais de ônibus devem crescer cerca de 4% nas férias de julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Segundo o setor, um dos principais motivos para o aumento da procura é o preço das passagens aéreas. Com custos mais altos na aviação, muitos brasileiros têm escolhido o ônibus como alternativa para economizar. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia, além das capitais do Nordeste, que tradicionalmente recebem muitos turistas durante o período de férias. A antecedência na compra das passagens, a variedade de horários e a oferta de linhas também influenciam na escolha dos passageiros. Outro fator que ajuda a atrair viajantes é a modernização da frota. Muitas empresas passaram a oferecer serviços com Wi-Fi, tomadas para carregar celulares, aplicativos para compra de bilhetes e poltronas mais confortáveis para trajetos de longa distância. A expectativa é que o movimento nas rodoviárias aumente ao longo das próximas semanas, acompanhando o período de férias escolares e a maior procura por viagens de lazer em todo o país. A Amazônia brasileira recuperou a superfície de água após 2 anos de seca severa. Mas um relatório aponta que o cenário no longo prazo continua sendo preocupante. Rios, lagos e outros corpos hídricos da Amazônia brasileira se recuperaram em 2025 após 2 anos consecutivos de seca severa, embora o cenário a longo prazo continue sendo preocupante. As informações são de um relatório divulgado pela plataforma de monitoramento MapBiomas. O Brasil abriga 12% da água doce do planeta. Quase 2/3 da riqueza hídrica se concentram na região amazônica, que em 2025 registrou níveis 2,6% acima de sua média histórica, graças a maiores precipitações em relação ao ano anterior. Mas a boa notícia não tranquiliza os pesquisadores, que mesmo com a recuperação, afirmam que a situação ainda é preocupante. Bruno Ferreira, pesquisador da equipe Amazônia do MapBiomas, alertou que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, além de sinais de instabilidade no regime hídrico, influenciados tanto pelas mudanças climáticas quanto pelas transformações no uso da terra na região. No lado oposto está o Pantanal. A região encerrou 2025 com níveis de água 56% abaixo de sua média histórica, o pior resultado registrado entre todos os biomas brasileiros. Apesar de uma melhora na comparação com 2024, quando enfrentou a seca mais grave em décadas, o Pantanal continua sendo o ecossistema mais castigado do país. Em todo o Brasil, a tendência é de redução sustentada. Em 4 décadas de monitoramento, o país perdeu 2,6 milhões de hectares de superfície aquática, um número comparável à área do Haiti. A chegada do El Niño, que historicamente provoca secas em parte da Amazônia, aumenta a pressão. O fenômeno começou na semana passada e pode se intensificar até o fim do ano, segundo a Agência Meteorológica Americana, NOAA. E olha, nós estamos no mês da doação de sangue, é o Junho Vermelho. A campanha que ocorre no país todo busca incentivar a população a se tornar doador permanente. A dona Terezinha não está com nenhum amigo ou familiar precisando de sangue. Ainda assim, decidiu reservar alguns minutos do dia para ajudar alguém que talvez nunca conheça. Já faz uns 10 anos já que eu faço, que sou doadora de sangue. Que eu acho que é necessário, né? Todo mundo pensar um pouquinho no coletivo, independente de quem vai receber meu sangue. Ele vai ser utilizado de alguma forma necessária. E é justamente esse tipo de doação, feita de forma regular e sem saber quem será beneficiado, que os hemocentros tentam estimular em todo o país. Uma mobilização permanente para que o sangue já esteja disponível antes mesmo de alguém precisar. O povo brasileiro é muito solidário. O que quer dizer isso? Ele sabe de alguém que precisa, tem um amigo, tem um familiar, eles correm. Agora, a consciência cívica da doação não existe. Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo o Ministério da Saúde, de cada 100 brasileiros, menos de 2 doam sangue de forma regular. Mas se você, que está vendo esta matéria, tem entre 16 e 69 anos,
está em boas condições de saúde e pesa pelo menos 50 quilos, pode ajudar a mudar essa realidade doando sangue. Mulheres podem doar até 3 vezes por ano, com um intervalo de 3 meses entre cada doação. Já os homens podem doar a cada 2 meses até 4 vezes ao ano. Uma única doação é capaz de ajudar até 4 pessoas. E esse gesto de solidariedade pode garantir ao doador direitos previstos em lei. Os direitos dos doadores de sangue é o direito à folga remunerada no dia da doação de sangue, tanto do CLT, através do artigo 473, assim também como funcionário público. E, além disso, em alguns estados, há garantia também à meia entrada nos eventos culturais e os eventos esportivos. Mas, para a gente como a dona Terezinha, que fez da doação um hábito, o principal incentivo não está na lei. Está no desejo simples e, ao mesmo tempo, grandioso de oferecer, literalmente, um pouco de si ao próximo. Eu acho que é para isso que a gente veio pro mundo, né? Um se ajudar o outro. É isso aí. Agora vamos falar de Copa do Mundo, porque o México é um dos países anfitriões do torneio. Mas fora dos gramados, também chama a atenção pela gastronomia. Com pratos tradicionais e iguarias curiosas, como ovos de formiga e fungo de milho, torna a culinária do país uma atração à parte. E nessa gastronomia tão requintada quanto tradicional, o milho é considerado o pilar da culinária mexicana. É a base dos tamales, que lembram muito a nossa pamonha, e das famosas tortilhas e de diversos outros pratos. Essa valorização do grão também abre espaço para o huitlacoche, um fungo que cresce nas espigas e que, em vez de ser visto como uma praga, é considerado uma iguaria conhecida como a trufa mexicana. O mesmo ingrediente também aparece, por exemplo, nos chilaquiles, um prato muito popular no café da manhã, feito com tortilhas de milho e molho à base de tomate, pimentas, alho e cebola, com um sabor levemente apimentado. Os chilaquiles estão entre as poucas iguarias mexicanas que não passaram pelas adaptações da cozinha Tex-Mex. O que muita gente não sabe é que boa parte dos pratos associados à culinária mexicana, como nachos com queijo cheddar e carne moída ou os burritos, na verdade pertencem à cozinha Tex-Mex. O termo surgiu da junção de Texas e México e ganhou a força após a criação de uma linha ferroviária que ligava o México aos Estados Unidos, no Texas. Um costume curioso, especialmente nos restaurantes de alta gastronomia, é o convite para comer com as mãos. Lá, isso é visto como uma forma de conexão com a comida e com a tradição, e não como falta de educação. Entre os pratos que costumam ser apreciados dessa forma estão os escamoles. São larvas de formigas servidas com caldo de tomate e queijo. São conhecidos como caviar mexicano, e eles têm um sabor delicado e são muito valorizados no país. É um ingrediente tradicional da região central do México. Os escamoles são retirados de formigueiros localizados sob alguns tipos de cactos e árvores. Geralmente, os mexicanos consomem o ingrediente com ovos ou apenas frito na manteiga com alho e pimenta. Mais do que o sabor, os ingredientes mexicanos carregam um valor cultural, uma tradição e uma forte ligação com a vida no campo, algo que atravessa gerações e permanece presente até hoje. É uma culinária bem peculiar. Aos 40 anos, o goleiro Vozinha fez nesta segunda-feira o seu primeiro jogo de Copa do Mundo como um protagonista inesperado. Sua segurança sob o gol levou o estreante Cabo Verde a um empate em 0-0 com a favorita Espanha na estreia do Grupo H, calando a festa da torcida da Fúria. De um lado, a Fúria, uma seleção com tradição no futebol e um título mundial em 2010. Do outro, Cabo Verde, uma equipe que estreava em Copas em 2026. O placar não saiu do 0-0 e a diferença ficou no gol africano. O goleiro Vozinha parou a Espanha e calou a torcida adversária nesta segunda-feira em Atlanta. Lamine Yamal entrou no segundo tempo, esperávamos um pouco mais dele. Para ser honesto, ele tentou, mas Cabo Verde estava muito compacto. A 3 minutos para o fim, Nico não conseguiu chegar. Foi um jogo terrível.
Quando o árbitro encerrou a partida, o goleiro cabo-verdiano foi tomado pela emoção, enquanto era abraçado em campo por seus companheiros. Josimar José Évora Dias, o Vozinha, fez 7 defesas no total contra um adversário que dominou completamente o jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols. Estou muito feliz. Viemos de 10 ilhas com 500 mil de habitantes e foi uma verdadeira luta para chegar até aqui. Somos independentes há apenas 50 anos. Nos tornamos um país independente recentemente. Portanto, o investimento no esporte aumentou. E agora tivemos a oportunidade de o mundo nos conhecer. Cantamos nosso hino nacional, estamos muito orgulhosos e agora em Miami vamos continuar lutando. O próximo desafio de Vozinha em Cabo Verde na Copa do Mundo será contra o Uruguai no próximo domingo. A seleção africana encerra a primeira fase no dia 26 de junho contra a Arábia Saudita. O Brasil iniciou a preparação para o segundo compromisso na Copa do Mundo, com atenção voltada à condição física de alguns dos principais jogadores. Depois do empate na estreia, a comissão técnica administra, o desgaste dos titulares e acompanha agora a recuperação de Neymar, enquanto o Carlo Ancelotti tenta ter o elenco mais próximo do ideal para enfrentar o Haiti já na sexta-feira. A seleção brasileira realizou a sua primeira atividade em campo desde o empate em 1-1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O treino não contou com a participação de Rafinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Os 2 primeiros, titulares contra os marroquinos, ainda apresentam desgaste físico pelo jogo disputado no último sábado. Segundo uma fonte da CBF, eles não estão lesionados, acrescentando que o atacante do Barcelona está com bolhas nos pés. Além do trio, Neymar também esteve ausente do treino da tarde, comandado por Carlo Ancelotti e sua comissão técnica sob um sol escaldante. O camisa 10 ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados há quase um mês. O astro de 34 anos não participou de nenhuma atividade em campo com seus companheiros de seleção nos Estados Unidos. Mas Ancelotti confia na presença de Neymar nos treinos desta semana, antes do segundo jogo pelo Grupo C, contra o Haiti, na próxima sexta-feira, na Filadélfia. Bom, vamos acompanhar na torcida. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê logo mais, às 14h30 no Redação Hit. Até mais.